Olá, como estão? No programa de hoje, vamos apresentar a segunda parte sobre o Benjamin Solari Parravicini, o nosso Nostradamus argentino, conforme havia prometido para vocês. O Benjamin Solari Parravicini nasceu em Buenos Aires em 8 de agosto de 1898 e foi um grande psicógrafo. Ele recebia psicografias, segundo o próprio e também seus biógrafos, de um frei, o frade espanhol. Esse frade, ele passava para o Parravicini mensagens, tanto textuais quanto de desenhos, isto é, os desenhos eram acompanhados sempre por textos, traduzindo a mensagem desenhada, por assim dizer. O Benjamin Solari Parravicini, ele foi sempre um homem muito tranquilo do ponto de vista social, tinha seus amigos, era no início, quando jovem, um homem que gostava da noite, de passear com os amigos, de divertir-se, mas depois que ele foi contactado por essa entidade, ele começou a se transformar num sentido mais religioso, né? Essa espiritualidade que ele começou vamos dizer assim, a abordar, ainda reforçou ainda mais a sua formação católica. Ele era um católico de família tradicional, uma família rica em Buenos Aires, mas, vamos por assim dizer, ele não era muito praticante. Mas depois disso, progressivamente, com esses contatos por parte dessa entidade espiritual, ele começou então a praticar mais a religião, a se dedicar mais ao catolicismo. E também se tornou um pintor relativamente famoso, com quadros disputados nas apresentações em salões, tanto na Europa quanto na própria Argentina, né? Seu berço, seu país de nascimento. O Benjamin Solari Parravicini, ele é famoso por vários motivos, dentre os quais o principal, o grau de acerto de suas previsões ao longo do século passado. Ele morreu nos anos 70, passou décadas, né, a partir de sua juventude, desenhando e escrevendo as psicografias, esses desenhos proféticos, né, vamos chamar assim sempre. Esses desenhos, eles apresentaram quadros políticos, culturais, tecnológicos, econômicos, geopolíticos de todo o século passado, e esse grau de acerto, conforme eu havia falado, é tão alto que ele ganhou então notoriedade pela seriedade do comportamento e também pelo grau e pelo acerto, pelo alto nível de acertos de suas previsões. Eu trouxe para esse programa uma série de fotos de suas psicografias. Como eu apresentei no programa número 1, eu também vou apresentar neste programa. E, sobretudo, algo que para mim é surpreendente. Uma psicografia que narra para mim, isso é uma interpretação do Roberto Numeriano, exclusivamente no programa, no nosso canal Infinitum, a morte do presidente Trump, o assassinato, melhor dizendo, do presidente Trump nesse segundo mandato, durante o segundo mandato, o atual mandato que ele exerce na Casa Branca. Essa vai ser a última parte desse vídeo. O que eu quero ressaltar antes é
provando, como uma prova do grau de acerto de suas psicografias, alguns eventos que ele predisse e que se verificaram. Alguns não estão aqui nesses desenhos que eu trouxe para vocês. Esse aqui é um dos que eu vou mostrar, abordar junto a vocês. Por exemplo, a ida do homem ao espaço. A cadela Laika, aquela cadela do programa espacial soviético, da União Soviética, ele desenhou, né, uma cachorrinha que ia para o espaço, com décadas de antecedência. Repare, então, como era forte, né, essa entidade do ponto de vista da transmissão de psicografias ou desenhos proféticos para o seu contato, não é? Que era o Benjamin Solari Parravicini, o Parravicini. Ele também previu e desenhou, anunciando o assassinato do presidente Kennedy, com décadas de antecedência. Depois eu vou mostrar num outro programa dessa série mais alguns desenhos, e aí a gente fecha essa trilogia de apresentação ou estudo do Parravicini como o Nostradamus argentino. Então, vamos começar hoje mostrando um desenho curiosíssimo, feito em 1939. Esse desenho aqui, o Parravicini, ele apresenta, segundo o próprio texto, uma ação bélica, uma ação de guerra, um ataque aos Estados Unidos. No caso, aqui, nesse desenho, temos a Estátua da Liberdade. Eu vou ler o texto antes e depois mostro o desenho. A liberdade, estou traduzindo direto do espanhol, a liberdade da América do Norte perderá sua luz. Sua tocha não mais iluminará como ontem. E o monumento será atacado 2 vezes. Reparem, o monumento a ser atacado 2 vezes, isso é um desenho e um texto de 1939. Na minha opinião, foi as Torres Gêmeas, ok? Só que ele simboliza, na minha interpretação, né? Isso aqui é uma interpretação do texto, da mensagem, a partir também do desenho. Ele simboliza as Torres Gêmeas como a Estátua da Liberdade dividida em 2 blocos, percebem? Você veja aí que sem dúvida, a Estátua da Liberdade, na frente da ilha de Manhattan, né, onde se situa a cidade de Nova York. Só que, quando ele relata que será atacada 2 vezes, na minha opinião, ele, sei lá, de um modo simbólico, ele quer dizer que não será propriamente a estátua. A estátua representaria o liberalismo, a liberdade, que significaria a estátua em si, né? Ali na frente, é uma ilhota na frente da ilha de Manhattan. A Estátua da Liberdade está localizada. Mas, na minha opinião, aqui, nessa profecia dele, eu desenhei aqui, sublinhei aqui numa caneta, num pincel cor-de-rosa, na minha opinião, significaria o atentado às Torres Gêmeas, né? Do famoso 11 de setembro. Ok? Esse é um desenho que eu trouxe com a respectiva interpretação particular do numeriano, para que vocês tenham uma ideia, isso feito em 39, do poder que esse homem tinha, e de sua entidade, no caso, que ele recebia essas psicografias dessa entidade, desse frei espanhol, para prever, né, eventos futuros. Um outro desenho que também é importante é esse aqui. Aqui ele desenhou o Hitler, tanto quanto Mussolini.
E vejam que Mussolini está com... Ele colocou o nome, inclusive, né? Já está com a cabeça tombada. O Mussolini ele já está como que morto, né? No desenho. O Hitler não, está com a cabeça ainda... está vivo, representaria o Hitler. Ele está olhando, inclusive, para quem o desenhou, por assim dizer. Esse desenho é de 1939. E o que é que diz aqui? O texto também do Parravicini, sempre o texto é dele, ele desenhava, essa é a psicografia, ele desenhava e escrevia ao mesmo tempo, sempre a transmissão do frade, que era o seu mentor, né, que foi a entidade que se aproximava dele e como que se incorporava nele e transmitia as mensagens. Diz aqui, no mesmo fim, o mesmo fim. Algo meio hermético do ponto de vista da análise textual, né? O texto em si. Mas se você prestar atenção, fazendo uma tentativa de interpretação desse texto aqui, reparem, no mesmo fim, o mesmo fim. Quer dizer, qual era o fim no mesmo fim? O domínio, né, ditatorial, né, fascista do planeta, a partir da Europa. No mesmo fim, em termos políticos sociais, político-ideológicos, no mesmo fim, o mesmo fim, a morte, no caso. Né? Essa é a interpretação minha, ok? Do numeriano aqui. Então, reparem que quem morreu realmente antes, alguns dias antes, foi o Mussolini. A cabeça dele tombada aqui representa, na minha opinião, no desenho, na interpretação, a morte, em primeiro lugar, do Mussolini. E depois, esperando o seu próprio fim, a morte do Hitler. Então, assim, essa é a interpretação que eu estou dando à imagem, tanto quanto ao texto. Eu acho que para ler Parravicini, interpretar seus desenhos e textos, é preciso ter sempre uma chave interpretativa. E qual é a chave, o segredo, na minha opinião? É você tentar ler texto, né, e imagem ao mesmo tempo. Isso é um método que eu sou curioso por natureza, minha formação é jornalista, e em face disso eu sempre busco interpretar o que eu vejo ou o que eu leio. Então isso é algo que é da minha natureza, vamos dizer, até da índole, mas também, metodologicamente falando, como jornalista, eu busquei, né, aprender e aplicar isso do ponto de vista técnico, por assim dizer. O outro desenho é este aqui, que eu selecionei para vocês darem uma olhada. Destaquei aqui, prestem atenção nessas imagens grafadas, destacadas com uma caneta piloto cor-de-rosa, ok? Por que eu desenhei isso, grafei? É porque tem a ver com o texto, essa imagem. Aqui também tem mais ou menos o rosto de uma mulher. Você pode ver aqui, o contorno do rosto de uma mulher visto lateralmente, ok? Olha aqui, a silhueta, tá vendo aqui a cabeça, nariz, os olhos, a boca. Então, é como se fosse uma mulher olhando a imagem, né? Meio que tombada. Vejam o texto dessa psicografia. Cairá o coração do mundo, ano 40. Cairá e será alemão até 44. Essa profecia foi feita em maio de 38. E o que é curiosíssimo nesse desenho aqui? É essa imagem. Me parece, isso é a interpretação, é que se isso não for o Arco do Triunfo, é a Torre Eiffel. E por que, sendo a Torre Eiffel ou o Arco do Triunfo, ambos os símbolos, ambas as construções estão, né, em Paris.
Então, a França foi, do ponto de vista simbólico, durante a Segunda Guerra Mundial, a França foi o país mais significativo invadido antes do Hitler invadir a União Soviética. Foi o primeiro país. Em solo europeu foi o mais importante, foi a França, sem sombra de dúvida. Mas o que é importantíssimo fixar nessa foto aqui, nessa psicografia? O ano 38 e a invasão da França, porque eu acho que se trata mesmo tem uma bandeirinha aqui, ó, que eu acho que é a bandeira francesa, e a invasão da própria França por parte das tropas alemãs na Wehrmacht. Então, ele previu, com 2 anos de antecedência, a invasão da França, né? A sua psicografia, a psicografia do Paravitina. E outra coisa, a duração do Reich, do terceiro Reich, quando ele fala aqui, cairá o coração do mundo, ano 40, cairá e será alemão até 44, isto é, em 44 começa a derrocada do regime nazista, justamente a partir entre 44 e início de 45, da resistência de Stalingrado por parte do Exército Vermelho e que conseguiu barrar o avanço até Moscou. Eles chegaram nos arredores de Moscou, a Wehrmacht, o exército alemão, mas não conseguiu tomar a cidade. E cercou Stalingrado, mas não conseguiu fazer com que ela caísse, fosse derrubada. E foi justamente nesse período, a resistência de Moscou e a resistência de Stalingrado e a derrota em Stalingrado, que começou a derrocada do regime nazista, né, do terceiro Reich. Então, a gente temos aqui, então, alguns desenhos que eu trouxe nesse segundo programa, que são significativos do ponto de vista da capacidade misteriosa, para mim realmente profética, que o Benjamin Solari Paravitina possuía. E então a gente chegou na última parte do nosso vídeo de hoje, que é esse desenho aqui. Esse desenho, para mim, é muito misterioso, é um dos mais herméticos, que eu tento interpretar ele às vezes, e a gente tem que fazer esse distanciamento crítico do ponto de vista do texto e do ponto de vista do desenho em si mesmo. Reparem que aqui temos um texto que é fundamental e que tem a ver com os tempos que a gente está vivendo hoje. Tempos de guerra, tambores de guerra, ameaças de guerra nuclear, o conflito OTAN / União Europeia / Estados Unidos / Ucrânia contra a Rússia. E aqui temos o texto desse desenho. Esse desenho é de 1939. Será morto o homem-orquestra da América do Norte. Vou repetir. Será morto o homem-orquestra da América do Norte. Princípio do fim. Esse é o texto na base do desenho. Ok? Princípio do fim aqui. E aqui é a outra parte maior do texto. Será morto o homem-orquestra da América do Norte. Até aí é algo muito fechado, muito, vamos dizer assim, de difícil interpretação. Só que tem uma coisa curiosíssima nesse desenho. São esses dois símbolos. Reparem que o desenho, a psicografia em si, ela me parece um arranjo de vários instrumentos musicais. Às vezes eu fico imaginando que tem 1 ou 2 violoncelos aí, né, no desenho do Paravitina. Mas, para além disso, reparem que esses 2 desenhos aqui me parecem remeter aos 2 mandatos de Donald Trump.
O primeiro mandato ele passou 4 anos na Casa Branca. Reparem que temos aqui nesse instrumento, vamos dizer que seja um violoncelo, né? Vamos considerar assim do ponto de vista da chave interpretativa. Temos 4 como que cordas, não é? Na caixa de ressonância do instrumento. Então, 4 anos de mandato, ele cumpriu os 4 anos. Só que no segundo instrumento, que me parece ser muito parecido com o primeiro, não é? Eu creio que é como se fosse o mesmo instrumento, ok? Às vezes eu penso também que pode ser uma cauda de piano, né? Aquela capa do piano. Enfim, só que nessa segunda caixa de ressonância, essa aqui, nós temos apenas 2 cordas. Então, eu interpreto esse desenho, essa psicografia do Parravicini, como a possível morte do homem-orquestra com 2 anos de mandato, sendo, vamos considerar que seja, na minha chave interpretativa, o Donald Trump. Então, por que eu estou achando que é Trump desde o início? Reparem que esse desenho, tanto quanto o texto, é de 1939. É porque eu imagino que o homem-orquestra só pode ser Trump. Trump significa trompete, é uma das traduções que a gente pode referir em relação ao Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Então, o homem-orquestra, o trompete faz parte de uma orquestra. Então, eu tenho para mim que esse desenho misteriosíssimo, né? São instrumentos musicais. Esse desenho aqui é uma psicografia que relaciona os 2 mandatos de Trump. O primeiro que ele cumpriu, os 4 anos, e o segundo que será interrompido pelo seu assassinato, isso aqui é uma interpretação sempre, quando ele tiver cumprido já 2 anos, isto é. E vejam, ele vai fazer 1 ano no próximo janeiro do ano que vem, e em 27, né, ele terá feito 2 anos, em janeiro de 27. É como se estivesse prevista a morte do Donald Trump depois de cumprir 2 anos de mandato, isto é, no ano de 27, quando entre janeiro e dezembro, por assim dizer. Eu estou interpretando, tá certo? Não estou dizendo que o Trump vai ser morto, mas isso é uma chave interpretativa minha acerca do nosso Benjamin Solari Parravicini. Bem, antes de fechar o programa hoje, eu queria comentar algo. As pessoas me perguntam, às vezes, no nosso e-mail, por que o interesse que eu tenho, sendo um cientista político, etc., um professor de ciência política, me interessa por isso. Bem, eu sou um jornalista também e sempre amei histórias de mistério, profecias, vamos dizer assim, histórias que remetam aos enigmas da humanidade, entre os quais as profecias também são enigmas, na minha humilde opinião. E também eu sou escritor, né? No caso romancista. Eu trouxe até para mostrar para vocês aqui esse romance que eu escrevi, lancei ano passado, Você Não Conhece o Amor. Quer dizer, lancei esse ano, eu escrevi ano passado. Esse é o meu mais novo romance, e ele trata do grande mistério que é o amor em si. E eu pergunto às vezes, né, quando a gente fala sobre o sentimento amoroso em suas várias facetas, eu pergunto, e quem conheceu? E quem conhecerá ou conheceria o que é o amor? Bem, agradeço a atenção de todos e espero que esse programa, né, esse segundo, haverá um terceiro e último da trilogia, tenha despertado ainda mais a curiosidade de vocês acerca do nosso Benjamin Solari Parravicini. Conto com a presença de vocês para o próximo programa e não se esqueçam, caso queiram passar alguma história, pode enviar para o meu e-mail roberto.numeriano@gmail.com.
E peço, caso possam e queiram também, curtam, indiquem para os seus amigos, porque eu gosto muito de saber as histórias de cada um acerca de mistérios, de enigmas, de profecias. É uma curiosidade do jornalista, né? E também do romancista. Muito obrigado.